nesses domingos, né, que nós estaremos aqui juntos, nesses cultos, nós possamos aproveitar bastante para aumentar o nosso conhecimento, para termos comunhão junto, falarmos de acontecimentos que estão patentes aí aos nossos olhos, acontecimentos proféticos. Então, acredito que o tema que nós vamos trabalhar a partir de hoje é um tema bem propício para o momento em que nós estamos vivendo. Vou pedir ao Samuel que compartilhe para mim agora o slide que nós vamos utilizar, para que nós possamos, então, ter a introdução aí ao nosso tema. Ok. Muito bem. Bom, nesses 4 momentos, né, que nós vamos estar juntos aqui no mês de abril, nós escolhemos aqui 4 pontos especiais para nós falarmos o tempo do fim. No decorrer das apresentações, todos entenderão a sequência que nós escolhemos aqui, e a primeira que nós vamos começar hoje é falar da importância da verdade presente. No próximo culto, no próximo domingo, nós estaremos trabalhando a questão das 3 mensagens angélicas, que vai ser no dia 12/4. No terceiro encontro, nós vamos falar sobre o decreto dominical e tudo que vem acontecendo, né, para que, de fato, essa profecia se cumpra. E no último domingo, no dia 26, nós vamos estar trabalhando a questão oriental, trazendo aí algumas perspectivas em relação ao que está acontecendo ali no Oriente atualmente, né? Eu tenho certeza que todos que estão aqui têm aí acompanhado a guerra que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã ali, que tem a ver, que tem uma ligação aí com os acontecimentos proféticos que vão ter o desfecho ali em Daniel, no capítulo 11, verso 45, para que haja, então, o fechamento da porta da graça. Quando nós falamos de decreto dominical, nós lembramos que isso tem a ver com o selamento, e nós vamos trabalhar justamente um pouco do selamento e o fechar da porta da graça para aqueles que conhecem a terceira mensagem angélica, as 3 mensagens angélicas. Esse vai ser o tema do decreto dominical. E no quarto, para fechar, nós vamos trabalhar a questão oriental, porque tem a ver com os sinais do fechamento agora da porta da graça em geral. Tá? Então, eu espero que esses assuntos venham a agregar para você, para a sua vida, para a sua comunhão com Deus, para que assim nós venhamos a estar preparados, como nós queremos, né? Estar prontos, preparados para a volta do nosso Senhor Jesus, porque é a verdade presente. Queridos, é um fato hoje que esse termo verdade presente tem sido utilizado, aclamado e dito ser seguido, né, por vários grupos, ministérios, igrejas, religiões hoje no mundo, tá? Isso é um fato, e eu tenho certeza de que você já ouviu aqui no Brasil grupos e ministérios se intitulando Ministério da Verdade Presente. Então, hoje, isso é muito comum. Como que nós podemos, diante dessa confusão, vou dizer assim, de pessoas, de grupos, de ministérios, se intitulando com esse tema, né, com esse título, A Verdade Presente, como que nós podemos ter um filtro em relação a isso? Qual é o nosso fundamento, qual é a base que nós podemos ter para, de fato, verificar se essa revogação desse título ela é correta, ela está de acordo com aquilo que Deus determinou, ou simplesmente é uma soberba, é uma prepotência, é algo que traz um certo ego, né, em relação a essa questão. Então, nós vamos trabalhar isso aqui nessa noite, para que nós possamos ter um parâmetro para nós chegarmos a essa compreensão. Eu quero começar convidando a todos a abrir a Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 12. 2 Pedro, capítulo 1, verso 12.
que na minha versão diz bem assim, 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Portanto, não serei negligente em lembrar-vos a respeito destas coisas, embora as saibais e estejais estabelecidos na presente verdade, ou na verdade presente. Queridos, é um fato que quando se trata do tempo do fim, a base, a base para que nós possamos estar bem fundamentados dentro daquilo que Deus quer que nós sejamos, que nós sigamos, e nós conheçamos nesse período, é um fato que Deus quer nos revelar, de fato, a verdade presente. Por quê? Quando nós estudamos o capítulo 8 de Daniel, e a gente não vai precisar ir lá agora, mas quando nós olhamos ali no verso 10, no verso 11, no verso 12, nós vamos ver que a ponta pequena, o pequeno chifre, né? O chifre pequeno, uma das coisas que ele fez foi jogar a verdade por terra. Nós sabemos isso. Nós sabemos disso. Que uma das artimanhas do chifre pequeno foi justamente derrubar a verdade. E nós olhamos para aquela profecia de Daniel capítulo 7, onde fala que durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, o chifre pequeno prevaleceria, né? E esses 1260 anos, que também está em Apocalipse capítulo 12, capítulo 13, nós sabemos que foi um tempo de trevas, aonde várias e várias verdades eternas, verdades que vêm do céu para nós, foram jogadas por terra. Então, quando nós chegamos ao fim dos 1260 anos, ali em 1798, é óbvio que Deus, para que ele possa adentrar com um povo e restaurar um povo no tempo do fim, ele precisa fazer a restauração da verdade. E esse texto nos deixa claro que Deus precisa que nós estejamos bem estabelecidos na verdade presente. Por quê? Vamos seguir para que nós possamos construir aqui justamente essa ideia. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Vamos ler o que está em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4. Na minha versão aqui, diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ponto. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha que interessante isso. Isso aqui, esse texto, ele faz muito sentido, ele se torna muito especial no tempo do fim. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Idade Média, para o tempo de trevas, os 1260 anos, nós sabemos que Deus teve um povo lá, naquele momento, naquela época, que foram grandes instrumentos nas mãos de Deus, mas que não tinham todo o conhecimento da verdade. Nós poderíamos citar Lutero como um grande e um dos mais famosos dessa época. Nós sabemos que Lutero estará na eternidade, foi alcançado pela graça de Cristo, foi um mensageiro do Senhor nessa época, mas, porém, ele não tinha todo o conhecimento, por exemplo, da lei de Deus, algo que é fundamental no reino de Deus. Mas Deus, naquele momento, salvou vários, milhares e milhares, milhões de pessoas, mesmo sem ter o conhecimento da verdade completa. Mas, para o tempo do fim, a profecia diz que haveria uma restauração da verdade. E é isso que nós precisamos compreender. Essa restauração da verdade, ela vai começar a se cumprir a partir de 1798. E não é meia verdade, não é 90% da verdade, é uma verdade completa. Por quê? Vamos seguir. Por que Deus tem esse desejo? 1 Pedro, capítulo 1, verso 2
e verso 22. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2 e o verso 22. Diz assim, olha: eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 22. Visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade, através do Espírito, ao amor não fingido dos irmãos, vede que ameis uns aos outros fervorosamente e com o coração puro. Quando nós falamos de obediência à verdade, quando nós falamos aqui, quando nós lemos aqui de purificação das vossas almas, nós precisamos lembrar que para que o grande conflito se complete, para que Cristo feche a porta da graça e venha resgatar os seus, reclamar o seu povo, ele precisa levantar um povo que esteja em completa obediência à verdade. Então, esse entendimento vai trazer com clareza o porquê que nós precisamos, nesse tempo do fim, estar muito bem fundamentados na verdade presente. E como que vamos identificar essa verdade presente? Esse é um ponto que nós vamos trabalhar aqui nessa noite para que nós possamos responder. Mas, através da obediência à verdade, o que vai acontecer com o povo de Deus? João 17, verso 17. Eu tenho certeza que muitos até sabem de cor esse texto. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós falamos de santidade nesse tempo do fim, nós precisamos entender que a santidade que Deus vai fazer o povo dele alcançar não é uma santidade incompleta. Nós sabemos que o povo dos últimos dias vai alcançar a estatura de Cristo. E para alcançar a estatura de Cristo, o caráter de Cristo, é necessário uma santificação completa. E para que tenhamos uma santificação completa, é necessário um conhecimento completo dos princípios das verdades eternas que Deus estabeleceu aqui nessa terra. Então, é necessário, queridos, que todos os que estão vivendo neste tempo do fim tenham a convicção de que Deus só pode terminar essa grande controvérsia, esse conflito dos séculos, quando ele conseguir, pelo seu poder, pela sua graça, erguer um povo que tenha o conhecimento completo dos princípios da verdade eterna, da verdade presente para este tempo. Então, por que isso é muito importante? Parece simples para nós. Talvez para muitos aqui esse raciocínio ele é muito simples, mas acreditem, para milhares de cristãos lá fora, isso é complexo, porque eles acham que qualquer caminho leva a Deus, qualquer caminho leva à salvação, não importa o que você pensa, não importa o que você creia, o importante é você dizer que crê em Jesus. O importante é você ter uma religião, o importante é você dizer que aceitou o Salvador e está tudo bem. Para milhares e milhões de cristãos aí fora, esse raciocínio simples que nós acabamos de construir aqui, eles não conseguem compreender. E mais, para milhões de adventistas hoje, quando nós falamos de santificação completa, quando nós falamos de alcançar o completo caráter de Cristo, milhões hoje não aceitam isso. Então, por mais que essa construção desse raciocínio para esse período do tempo do fim, para muitos aqui seja simples, mas acreditem, queridos, nós precisamos entender isso e defender isso para com aqueles que estão ao nosso redor. Porque, de fato, Deus não pode completar essa obra se ele não tiver um povo que esteja verdadeiramente buscando toda a verdade,
para que alcance toda a santidade que Deus deseja para o seu povo nesses últimos dias. Muito bem. Dentro do conceito de verdade presente, nós temos três etapas aqui que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Existem a verdade presente, que elas são eternas, elas são vigentes antes do pecado, e elas continuarão vigentes pós-pecado, e elas são requeridas desde antes do pecado e continuarão sendo, após o pecado ser vencido, eliminado. Existe aquela classe de verdades que são temporárias, que elas são especiais para o tempo do grande conflito. Elas têm uma importância muito grande para o período em que começou o pecado até o período em que vai finalizar o grande conflito. E existem a verdade presente, que elas são especiais para períodos dentro desse grande conflito. Então, quando nós olhamos para o tema verdade presente, nós precisamos olhar para essas três etapas aqui da verdade presente. E aqui nós colocamos algumas verdades que ela está dentro da classe das verdades eternas. Por exemplo, a verdade sobre a divindade, que implica na adoração, que implica na verdadeira adoração, conhecimento de Deus e de Cristo. A verdade sobre o amor de Deus, o eterno amor de Deus. Deus, ele é amor, ponto final. O conhecimento, né, desse Deus de amor. A misericórdia de Deus, a justiça de Deus, são temas que eles são eternos. A obediência à lei de Deus, a fé. Olha que interessante. São verdades eternas, que elas existiam já antes do grande conflito e elas continuarão existindo. A fé, por exemplo, quando nós olhamos para os anjos no céu antes da queda, antes de Lúcifer se rebelar, eles precisaram exercer fé, ou seja, eles precisaram acreditar na palavra de Deus em relação, por exemplo, a Cristo ser um filho especial, um filho diferente deles, um filho que merecia a adoração deles. Quando Lúcifer não entendeu isso e questionou isso, foi aonde aconteceu a rebelião. Por quê? Como ele não viu antes dele ser criado, como ele não viu nada, ele não entendia completamente essa relação de pai e filho. E ele achou que poderia ser igual a Cristo, poderia participar dos conselhos. Então, a falta de fé, de confiança na palavra de Deus, trouxe a Lúcifer a rebelião, ao coração dele o orgulho, né, de querer ser como o Altíssimo. Queridos, então, essas são algumas verdades eternas e existem outras. Na classe das verdades temporárias, nós podemos incluir o plano da salvação, o arrependimento, a mortalidade da alma, por exemplo, a doutrina da mortalidade da alma, a doutrina do batismo, a doutrina da volta de Jesus, as profecias. São verdades que estão dentro do período do grande conflito, que são necessárias, que sejam ensinadas, que sejam entendidas, que sejam pregadas e vividas, mas elas estão apenas contidas dentro do plano da redenção. Não será necessário mais pregar sobre salvação, sobre arrependimento, quando o pecado não estiver mais no meio do povo, quando o pecado for eliminado. Nós não vamos mais ter a necessidade de falar de profecias da volta de Jesus quando o grande conflito tiver terminado. Isso é um fato. Então, essas verdades e muitas outras também, que eu não coloquei aqui como exemplo, estão contidas dentro do período do grande conflito. São verdades temporárias. E, por último, nós temos as verdades especiais. Verdades especiais, por exemplo, como a do dilúvio. Noé foi levantado especificamente no tempo dele para pregar que haveria chuva e o mundo seria destruído por esse dilúvio, por essa chuva intensa.
coisa que nunca havia acontecido na época. Então, Deus levanta um homem que tem fé, que acredita na palavra de Deus e vai pregar algo difícil para a época. Vai pregar algo que pessoas não conheciam, não sabiam na época, mas era uma verdade especial. E as verdades especiais, elas são urgentes. É interessante nós olharmos para esse aspecto. Outra, outra verdade especial no tempo de Ló, né? A destruição de Sodoma e Gomorra. Então, era uma verdade para aquele tempo, e era uma verdade urgente. As verdades especiais, normalmente, elas vêm com uma característica de velocidade, de urgência, de vida ou morte para aquele período, para aquele tempo. Outro exemplo de verdade especial, Elias, né? Os 3 anos e meio ali sem chuva, diante de um povo de Israel apostatado, um rei apóstata, uma rainha apóstata. Então, Elias é levantado ali para denunciar essa apostasia, e aí vai culminar ali no Carmelo, aquela batalha ali para saber quem era o verdadeiro Deus, se era o Deus de Israel, o Criador de todo do céu e da terra, ou se era Baal. Então, era uma verdade urgente, era uma verdade especial em que Deus levantou o seu servo para anunciar naquele momento. Nós temos o exemplo também de João Batista, né? João Batista foi levantado também para trazer uma mensagem especial, a chegada do Messias. Estava se completando ali as 70 semanas, né, as 69 semanas para o nascimento e as 70 semanas para o cumprimento, o fim da graça para a nação de Israel. E João Batista foi chamado para dar essa mensagem urgente, teve que ter coragem, teve que ter determinação para que ele pudesse, naquele momento, trazer essa verdade especial para este momento. E aqui eu trouxe aqui algumas verdades especiais para o nosso tempo. Quando nós olhamos para o tempo do fim, a partir de 1798, passa-se 46 anos ali, onde Deus vai trazer de novo a palavra, vai espalhar a palavra de Deus por toda a América, Europa, naquela época. Nós sabemos que houve uma uma impressão, né, da palavra de Deus, como na época, nos 1260 anos, não tinha acontecido, e aí, a partir ali do levantamento de Guilherme Miller, vai ter ali o clamor da meia-noite, vai culminar em 1844, e a partir daí, nós vamos ver agora verdades presentes especiais para o nosso tempo. E eu coloquei alguns exemplos aqui. O julgamento final, né, está acontecendo um juízo no céu, onde Jesus, no Santíssimo, está passando os nomes e definindo, primeiramente começando pelos mortos, quem está salvo, quem está perdido, enfim, está acontecendo um julgamento, e é necessário agora a obediência perfeita à lei de Deus. Nós pregamos a lei de Deus não é simplesmente para uma teoria, nós pregamos a lei de Deus para que o povo, de fato, obedeça pela graça de Cristo, pelo poder de Cristo, a essa lei de forma completa. Essa é uma verdade urgente, presente para o nosso tempo. A justificação pela fé não é só falar que é possível obedecer, mas a justificação pela fé vem trazer o como, né? O poder de Deus através da sua palavra para que essa obediência se torne possível a todo o ser humano. E aí com isso vem o selamento, vem as pragas, vem a iminente volta de Jesus para esta geração. Entende, queridos? Então, eu coloquei algumas aqui das verdades presentes que são urgentes, necessárias, importantes para este tempo. E a pergunta que eu faço agora é: será que nós estamos, de fato, focados e entendendo a urgência dessas mensagens? Por quê? Porque se nós analisarmos essas que eu coloquei aqui, por exemplo, elas estão contidas ali em Apocalipse 14. Apocalipse 14, a partir do verso 6 ao verso 12. As 3 mensagens angélicas, elas trazem na sua profundidade esses temas que nós acabamos de colocar aqui, né? A importância de nós entendermos o julgamento,
de obedecermos à lei de Deus, de sermos justificados com a justiça de Cristo, de sermos selados para escaparmos das pragas e estarmos de pé na iminente volta de Jesus. A preparação para que a volta de Jesus aconteça depende do entendimento correto dessas verdades especiais para este tempo. Então, queridos, esses pontos que nós estamos trabalhando aqui, nesse nosso primeiro encontro, é a base para que nós possamos avançar dentro daquilo que de fato importa nesse tempo do fim. E eu digo isso, sabe por quê, queridos? Eu vou dar um exemplo hoje, por exemplo. Hoje, nesse dia agora, aliás, já passou, né, o primeiro dia da semana, mas eu recebi um áudio de um irmão aonde ele está participando de um grupo, aonde nesse grupo estão falando lá que existe agora 2 cidades celestiais, uma do Pai e uma do Filho, e tem 2 milênios agora, entende? No meio do povo que não era para estar levantando situações, teorias, né, totalmente desnecessárias, as pessoas colocam os nossos irmãos num grupo e começam a trazer teorias como se aquilo fosse extremamente importante, né? É uma verdade que Deus me revelou agora, que agora lá no céu tem 2 cidades. É a cidade do Pai e também a cidade do Filho, vai ter 2 milênios. Queridos, essa semana que passou agora, um irmão, que nem é da nossa fé, ele me mandou uma mensagem falando que estava horrorizado porque colocaram ele num grupo, eu nem vou citar o nome desse grupo, mas num grupo de não trinitarianos, e estava sendo discutido lá um monte de coisa que ele achou um absurdo, sabe? Enfim, queridos, eu não vou nem dar detalhes aqui para não arrumar problema maior, né, do que a gente já tem. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque se o povo de Deus, compreendesse o que nós vamos mostrar a partir de agora, queridos, nós seríamos muito mais unidos. Nós estaríamos muito mais focados naquilo que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos levar ao mundo de verdades especiais e urgentes, presentes para esse tempo. Se nós não compreendermos isso, nós vamos continuar sendo agitados de um lado para o outro por esses ventos de doutrina como crianças, como meninos, como se não tivéssemos o conhecimento, por exemplo, das 2.300 tardes e manhãs, onde Deus, cronologicamente na Bíblia, trouxe a data de nascimento do povo do tempo do fim, como se o próprio Deus não tivesse revelado para nós os princípios da verdade presente, e se nós não como se nós não tivéssemos conhecimento disso. Sabe o que acontece com o nosso povo muitas vezes? Memória curta. Às vezes veem alguma coisa, entendem, aceitam, mas perdem, esquecem rapidamente. Perdem a base, perdem os princípios. E aí se tornam o quê? Joguete na mão do inimigo. O vento vem, são os ventos de doutrina, que o inimigo traz a confusão. E, não, olha que novidade. Então, lembra, nós estamos trabalhando nesses 4 encontros que nós vamos ter, o tempo do fim. E se nós estamos no tempo do fim, nós precisamos entender a seriedade que é esse tempo, a urgência que Deus tem para finalizar essa obra, e devido a essa urgência, ele não deixou nas mãos de homem algum a revelação da verdade. Ele levantou uma pessoa, nós sabemos que biblicamente também está profetizado isso, e através de uma pessoa, ele trouxe, não a pessoa, ele trouxe as verdades para o tempo do fim. É justamente nesse aspecto que nós precisamos nunca esquecer. Eu quero ler com vocês esse texto, que está em Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 161. Quando o poder de Deus testifica daquilo que é a verdade, essa verdade deve permanecer para sempre como verdade.
Não devem ser agasalhadas quaisquer suposições posteriores. Vou repetir. Não devem ser agasalhadas quaisquer suposições posteriores contrárias ao esclarecimento que Deus proporcionou. Surgirão homens com interpretações das Escrituras que para eles são verdade, mas que não são. Agora observem, eu destaquei aqui, olha. Não se esqueça disso, queridos. Deus deu-nos Deus a verdade para este tempo como um fundamento para a nossa fé. Ele próprio nos ensinou o que é a verdade. Aparecerá um e ainda outro com nova iluminação, que contradiz aquela que foi dada por Deus sob a demonstração de seu Santo Espírito. Deus já avisou que vai aparecer. Será que nós estamos esquecendo disso? Deus já avisou que vai aparecer um aqui, outro ali, dizendo, olha, eu tenho nova luz. Mas será que nós vamos esquecer que o próprio Deus nos revelou as verdades para este tempo como fundamento de nossa fé? Nós precisamos nunca esquecer disso. E aí, cabe agora esse texto. Porque se nós não esquecermos disso e entendermos a seriedade do ponto que eu estou trazendo aqui em relação à verdade, a verdade presente, Ellen White diz assim, Satanás está resolvido a sustentar a peleja até o fim, apresentando-se como anjo de luz, pretendendo ser o Cristo, ele enganará o mundo. Mas o seu triunfo será breve. Nenhuma tormenta ou tempestade poderá abalar aqueles cujos pés estão firmados nos princípios da verdade presente, da verdade eterna. Eles serão capazes de permanecer em pé neste tempo de apostasia, olha a palavrinha que ela usa agora, quase universal. Vamos ser sinceros, uma apostasia quase universal. É fácil de passar por ela? É simples de não ser enganado por ela? Claro que não. Sabendo disso, Deus, o próprio Deus, ele nos trouxe as verdades que nos foram dadas para este tempo, para o tempo do fim, e nos deu como fundamento da nossa fé. E nós temos acesso a isso. É por isso que hoje nós conseguimos detectar, e aqui está o ponto, aqui está a nossa base. Quando alguém chega para mim falando que tem a verdade presente, que tem um ministério da verdade presente, eu tenho um filtro para isso. Eu tenho um filtro revelado por Deus. E se aquilo que a pessoa crê, que aquele ministério crê, que aquela igreja crê, que aquela religião crê, se não passa por esse filtro dos princípios fundamentais da verdade presente, eu consigo detectar que é um engano. Entende? Então, nós como um povo precisamos estar com o mesmo pensamento nesse aspecto. Nós precisamos estar unidos nesse aspecto. Aí sim, vai ter sentido aquilo que nós vamos estudar daqui para frente. As 3 mensagens angélicas dentro da plataforma correta, a questão do decreto dominical dentro da plataforma correta, a questão do fechamento da porta da graça, a questão oriental dentro da plataforma correta. Porque o que Satanás faz? Ele tenta trazer essas mensagens proféticas em cima de uma plataforma errada. É simples. Eu trago a mensagem, por exemplo, vamos falar uma coisa bem escancarada. Os Estados Unidos, né? A besta que emerge da terra, juntamente com a imagem da besta, que é o protestantismo apostatado, a ligação Estado e igreja, o que eles vão fazer? Vocês achamos que eles vão falar abertamente contra a lei de Deus? Claro que não. Eles vão falar a favor da lei de Deus, mas o sábado deles não é o 7º dia. O sábado deles é o 1º dia da semana. Olha que interessante. Se a gente não tem um parâmetro, se a gente não tem uma plataforma, vai ser enganado. Então, quando nós olhamos, eu falei do 4º mandamento, por exemplo.
Mas eu poderia, por exemplo, falar do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, o inimigo ele vai trazer adoração a Deus. Não, nós estamos adorando a Deus. Mas quando nós olhamos para o Deus que eles dizem adorar, em comparação com a plataforma da verdade que nos foi dada como princípio fundamental, que é o princípio número 1, diz que Deus é o Pai, e o primeiro mandamento, que o mim ali se refere à lei do Pai, nós olhamos que as pessoas estão dizendo que estão praticando ali, pregando as 3 mensagens angélicas, mas sobre uma plataforma errada. É por isso que eu vejo pregações bonitas, pegam a teoria da questão oriental, pegam a teoria da justificação pela fé e pregam essa teoria, mas em cima de uma plataforma errada. Igualzinho a besta, né? Os Estados Unidos, o protestantismo apostatado, a imagem da besta vai fazer um discurso bonito em cima de uma plataforma errada. Então, queridos, nós só podemos avançar para os temas de profecia, para aquilo que está sendo falado sobre o fechamento da porta da graça, decreto dominical, vitória sobre o pecado, se nós estivermos bem fundamentados naquilo que o próprio Deus estabeleceu. Isso sim é detectar a verdade presente e não ficar nos deixando desviar por ventos que tiram o foco daquilo que é importante, que é avisar ao mundo que está acontecendo um julgamento, está próximo de terminar, é preciso uma preparação especial, Deus precisa levantar um povo especial para que esse povo permaneça de pé na volta de Jesus. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que nós precisamos estar atentos. E aí sim, se nós entendermos isso, nós seremos verdadeiros atalaias. Vamos ler 3 textos aqui sobre o que é ser um atalaia? Abram comigo aí em Ezequiel capítulo 3, verso 17. Ezequiel capítulo 3, verso 17. Diz assim: Filho do homem, eu te fiz atalaia ou vigia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da onde? Da boca do Wagner, da boca do ciclano, da boca do Beltrano, da boca da igreja tal, do pastor fulano. É assim que está dizendo? Ouve a palavra da minha boca e dei-lhes o meu aviso. Entendem, queridos? Nós precisamos estar conscientes desse, no tempo do fim, Deus não deu ao homem, pela sua capacidade intelectual, pela sua inteligência, o direito de estabelecer o que é verdade presente ou o que não é verdade presente. Por isso ele levantou um profeta, ele levantou uma mensageira, para que através dela ele pudesse dar a verdade. E quando ela mesma duvidou disso, quem sabe, quem conhece, quem já estudou a história, teve um momento que ela duvidou disso, e Deus fez ela ficar muda por 24 horas, por um dia. De tão sério que é isso. Então, quando nós estamos falando de verdade presente, nós precisamos entender que Deus nos chama para ser atalaias em meio a um mundo de apostasia, mas para transmitir da boca dele a palavra que saiu dele. Isso é importante. Jeremias 6,17. Vamos para Jeremias agora? Jeremias, capítulo 6, verso 17. Diz assim: Também eu coloquei vigias, ou algumas versões, atalaias, sobre vós, dizendo: Escutai ao som da trombeta. Porém, eles disseram que não, nós não escutaremos. Então, a consciência que o atalaia do tempo do fim tem que ter é que a maioria não vai escutar. A maioria não vai ouvir.
Quando nós direcionamos as pessoas aos princípios fundamentais que foram revelados pelo próprio Deus, quando nós direcionamos as pessoas a essas verdades presentes para o tempo do fim, a maioria não vai aceitar. Ah, mas o pastor fulano de tal, ah, mas a igreja, ah, mas o ministério tal. As pessoas, elas gostam de se direcionar para qualquer outra coisa, mas elas se desviam, em sua maioria, daquilo que Deus estabeleceu. Uma coisa simples. Por quê? Motivos. A gente não sabe o que está no coração, mas orgulho, não querer reconhecer que estava errado, enfim, vários motivos. Mas o fato é que Deus já avisou, olha, sejam atalaia, mas entenda, eles não vão ouvir. A maioria não vai ouvir. Jeremias 62:6, vamos para, desculpa, Isaías 62, verso 6 agora, onde diz assim: Eu tenho posto vigias sobre os teus muros, ó Jerusalém, os quais nunca se manterão descuidados, nem de dia, nem de noite. Vós que fazeis menção do Senhor, não conserveis silêncio. Queridos, para ser um atalaia, tem que estar vigiando dia e noite. O atalaia não dorme em guarda. O atalaia, ele está constantemente atento a justamente a esses ataques aos fundamentos que o próprio Deus estabeleceu. Quando nós olhamos lá para o passado, da história da igreja, nós vemos um grande ataque que foi o alfa das heresias. Hoje nós vemos o ômega das heresias, que é muito pior. Então, o atalaia, ele está bem estabelecido sobre o fundamento e ele consegue rapidamente detectar quando há um ataque a esses fundamentos. Só que para ele detectar, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter estudado, ele tem que estudar por si mesmo. É por isso que eu costumo dizer e tenho repetido constantemente, quando você pega algum estudo, algum vídeo para assistir, esteja com a sua Bíblia, uma caneta, vai anotando, vai marcando, para que você possa conferir, para que você possa entender, para que você possa aprender a explicar. Essas coisas são importantes, porque o Espírito de Cristo, ele vai te dando discernimento, ele vai te dando colírio, e ele vai te dando capacidade para que você possa manusear a Bíblia como um atalaia, como um verdadeiro atalaia. Deus precisa de pessoas assim, queridos. Deus precisa de servos assim. Estou eu e você disposto a ser essas pessoas, a ser esses servos? O tempo do fim, o desfecho do grande conflito nesse tempo do fim depende da individualidade de cada um de nós assumir esse posto de atalaia. Não, Deus não vai aceitar, nesse tempo do fim, uma pessoa que vai ser empurrada pela multidão, vai seguindo, empurrado por uma igreja, por um grupo, por um ministério, não. Ele quer pessoas individuais, que sejam bem fundamentadas naquilo que ele determinou, que ele escolheu, mas que por si mesmas possam estudar, aprender e defender aquilo que o próprio Deus estabeleceu. E aí vem a nossa responsabilidade. A posição dos que foram chamados por Deus para trabalhar por palavra e doutrina em favor de quê? Do levantamento de sua igreja é de extrema responsabilidade. Cumpre-lhes rogar a homens e mulheres. Está na nossa responsabilidade rogar a homens e mulheres da parte de Cristo que se reconciliem com Deus. E eles só podem cumprir sua missão ao receberem sabedoria e poder de cima, poder do alto. Só é possível o atalaia cumprir essa responsabilidade, que é rogar e apelar a homens e mulheres que se coloquem nas mãos de Deus, se reconciliem com o próprio Deus, com as verdades que ele estabeleceu para esse tempo. Nós só podemos fazer isso imbuídos pelo poder do alto, imbuídos
pelo Espírito Santo de Deus. Não há como cumprirmos a posição de atalaia se nós não estivermos buscando o poder do alto constantemente e diariamente na nossa vida. Se nós não decidirmos, aqui é uma questão de escolha, é questão de decisão. Se nós não propormos no nosso coração sermos esse atalaia, essas mensagens que nós trazemos, a seriedade daquilo que nós estamos revisando, né? Relembrando, vai ser mais uma, vai passar. E você não vai dar seriedade a isso. Mas se nós propormos no nosso coração sermos esse atalaia e não nos contaminarmos com as iguarias que Babilônia oferece para nós, essa confusão doutrinária, esses ventos, se nós não propormos no nosso coração, certamente não seremos esses atalaias. Mas se nós escolhermos, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus com uma decisão bem firmada, não tenha dúvidas de que há poder suficiente. O óleo dourado de Deus é suficiente para abrir a sua mente e te ensinar e te guiar por toda a verdade presente e estabelecida pelo próprio Deus. E aqui vem um outro apelo, né? Que está no livro Evangelismo. Rogo a todos que estejam esclarecidos e firmes quanto a certas verdades que temos ouvido e recebido e advogado. As declarações da palavra de Deus são claras. Firmai os pés na plataforma da verdade eterna. Aí ela fala bem assim, olha, na verdade ela não. Cristo diz assim para nós, olha, rejeitai qualquer aspecto do erro, mesmo que ele se ache velado com uma aparência de realidade. Olha que interessante. Rogo a todos que estejam esclarecidos. Queridos, só é possível eu estar esclarecido se eu decidir por mim mesmo pegar esses fundamentos da fé e estudar. Só é possível esse esclarecimento se eu sou aquele bereano que anoto, confiro, estudo, olho o contexto, aprendo, medito, Senhor, fala comigo, me mostra, clareia a minha mente. Queridos, Ellen White, no início, vocês sabem, a maioria que eu tenho certeza que sabe dessa história, no início, a mente dela estava fechada. Deus que abriu a mente dela posteriormente. É Deus quem abre a nossa mente. Ou nós não confiamos de verdade na palavra de Deus, ou nós não cremos que a palavra de Deus é poderosa e viva para nos fazer entender aquilo que nós achamos que nós não podemos entender por nós mesmos e defender por nós mesmos. Por isso, Cristo fala para nós: rogo a todos que estejam esclarecidos e firmes quanto a certas verdades que temos ouvido e recebido e advogado. É importante que nós, e aqui vai uma dica, estude, reestude e reestude de novo. Essa repetição daquele mesmo tema, principalmente quando você ensina outros, isso faz a sua mente abrir. Quantas vezes eu estou ouvindo aqui uma mensagem, aqui no Aliança, ouvindo os pregadores, né? Aqui pessoalmente o Rony prega, ouço o Daniel falar, enfim, quantas vezes aquele texto salta aos meus olhos, já tinha passado por várias vezes por aquele texto, mas não tinha percebido. Quando a irmã Marianete, a irmã Rubia, todos os pregadores, o Isaac agora também está pregando, Deus seja louvado porque está aparecendo pessoas que estão assumindo a responsabilidade para levar a mensagem junto conosco, não só pessoalmente, mas também através das mídias, da internet, do Aliança, enfim, de todas as formas, Deus seja louvado por isso. Quando a gente ouve essas formas diferentes de apresentar, essas abordagens diferentes de apresentar o mesmo tema, como textos saltam aos nossos olhos que a gente não tinha percebido. Então, Deus, ele utiliza a capacidade de todos nós de abordar a mesma mensagem, só que de forma diferente. E um vai ensinando ao outro, mas todos nós unidos no mesmo fundamento. Queridos, para que nós possamos avançar, nós precisamos ter a clareza de que a verdade presente foi dada
pelo próprio Deus. E aqui eu finalizo com esse último texto. São 3 slides que trazem o mesmo texto, que está em Testemunhos para a Igreja, volume 5. Por quê? Se nós queremos ser verdadeiros atalaias da verdade presente, é necessário isso aqui que nós vamos ver agora. Uma união com Cristo, por viva fé, é resistente. Qualquer outra união deve perecer. Cristo primeiro nos escolheu, pagando um infinito preço por nossa redenção. E o verdadeiro crente escolhe a Cristo como o primeiro, o último e o melhor em todas as coisas. Mas esta união nos custa alguma coisa. Esta união é de total dependência, para que um orgulhoso dela tome parte. Todos os que formam esta união devem sentir sua necessidade do sangue expiatório de Cristo. Devem passar por uma mudança de coração. Devem submeter sua própria vontade à vontade de Deus. Haverá uma luta contra obstáculos externos e principalmente nosso próprio coração, internos, especialmente internos. Deve haver uma dolorosa obra de separação, como também uma obra de inclusão. Orgulho, egoísmo, vaidade, mundanidade, pecados em todas as suas formas devem ser vencidos se entrarmos em uma união com Cristo. A razão pela qual muitos acham a vida cristã tão deploravelmente dura, porque são tão instáveis, tão variáveis, é que eles tentam unir-se a Cristo sem primeiro separarem-se desses ídolos acariciados. Após a união com Cristo ter sido formada, ela só pode ser preservada por fervente oração e incansável esforço. Devemos resistir, devemos negar, devemos conquistar o eu, através da graça de Cristo, por coragem, por fé, por vigilância, nós podemos ganhar a vitória. Um mero consentimento a esta união, enquanto as afeições não são separadas do mundo, seus prazeres e suas dissipações, somente encoraja o coração na desobediência. Eu escolho textos assim para finalizar essa mensagem, porque nós aprendemos que qualquer seja o tema que nós venhamos a pregar, Cristo tem que ser o centro desse tema. Por mais que nós saibamos que nós temos fundamentos muito bem estabelecidos pelo próprio Deus, por mais que nós tenhamos esse conhecimento de quais são esses fundamentos, por mais que nós saibamos defender esses fundamentos na palavra de Deus, se não tiver Cristo como centro, se não tiver essa união com Cristo, para que nós possamos estar escondidos nele, de nada vai importar, de nada vai resultar. Estaremos tão perdidos quanto aqueles que nunca conheceram e que não sabem daquilo que nós falamos. Então, meus irmãos, meus amados irmãos, eu gostaria de chamar mais uma vez a atenção de vocês para essa questão, para que então nós possamos avançar para assuntos que são tão importantes quanto esse para o tempo do fim. Se o povo de Deus estiver fundamentado naquilo que Deus estabeleceu, certamente os próximos assuntos que nós vamos trabalhar terão um efeito ainda mais poderoso no meu coração e também no seu coração, e nós estaremos unidos na pregação dessas verdades, seja ela profética ou seja ela doutrinária. Então, que Deus te abençoe, Deus te dê uma ótima noite de descanso e também uma ótima semana que está se iniciando, que já se iniciou, né, e vai continuar daqui para frente.